2000 anos antes de Cristo, com Adão ao redor de, até Jesus Cristo, nós temos aqui Jesus Cristo, ao redor de 4.000 anos, 4.000 anos antes de Cristo. Por aqui está Moisés, com 1.500 anos antes de Cristo, mais ou menos, 1.500 antes de Cristo, Moisés. E até a era cristã, mais 2.000 anos, 2.000 anos depois de Cristo. Aqui temos o ano Domini, o ano do Senhor, ano Domini. Então, somando ao redor de 6.000 anos desde a criação do homem, 6.000 anos. Está chegando já o Shabat. Então, nós estávamos vendo de que o calendário judaico aponta para 5.779 nessa virada de 2018 para 2019. Então, temos uma sequência de anos do que é a formação do homem, do Adão. Vou colocar Adão como referência, né? Adão. Então, imagine quantas gerações passaram aqui, todas essas eras que nós já vimos, todas elas vão demonstrando um compêndio, numa organização certinha, conforme a Bíblia vai descrevendo, como a Bíblia vai anunciando, como as civilizações avançam, desde o Egito, avançando depois para a Mesopotâmia, a Babilônia, depois da Babilônia, nós temos os medos e os persas, depois a Grécia, depois da Grécia temos o Império Romano, depois de Roma, as nações que surgem, os árabes, todos os domínios que estiveram subjugando toda a terra da Palestina. Então, queridos, a arqueologia bíblica ela vai confirmar, não, em nenhum momento ela vai se contradizer, e a cada dia nós provamos que a ciência está se casando com toda a informação das Sagradas Escrituras. Mais do que nunca nós vemos hoje cientistas que estão acreditando, abraçando a ideia de que é um Deus criador, de que é um Deus que gerou tudo, que formou tudo. As leis, todas as leis já convergem para uma ação e uma reação, um fator, ou seja, uma causa e uma consequência. Então, só pode ter um Deus por trás de tudo isso. Nós cremos piamente que a Bíblia tem razão e sempre terá a razão, tá bom? Nós vimos uma escala aqui na página 7, as idades, nós temos aí, segundo os evolucionistas, o Neolítico, Calcolítico, Idade do Bronze, Antigo, Médio, Tardio, Ferro, Babilônico. Bom, no Neolítico há muitas teorias que a gente não pode assim afirmá-las categoricamente, mas há um grande mistério desde a criação do homem até o princípio, quando Deus começa a criar tudo. No princípio criou Deus o céu e a terra, até que ele cria o homem, há um espaço de tempo. Muitos já chamam a teoria do intervalo. Nesse espaço de tempo, não se sabe quantos anos podem ter passado. A semana passada, a aula passada, eu recalquei de que os dias da criação não são dias de luz solar, não são dias de 12 horas, somando com a noite de 24 horas, não são viradas de dia, porque o judeu reconhece como dia a parte da luz e a noite a ausência de luz, às 18 horas, quando se põe o sol. Por que não? Porque o sol somente é criado no quarto dia. Então, quem fazia ou limitava ou dava essa demarcação de dias se não havia sol? Se as estrelas, o sol, os luminares são criados só no quarto dia. Então, é um mistério que a gente não sabe. Eu, pessoalmente, creio que a Terra era, de fato, mais antiga do que se imagina. É muito mais antiga do que a criação do homem, né? Temos a teoria da Pangeia, temos a divisão das terras, temos toda essa estrutura que são dadas pinceladas na palavra de Deus, tá bom?
Então, é importante ir vendo isso, como a ciência comprova. Só que é assim, a idade do bronze, do ferro, o período babilônico, tudo isso é comprovado, porque nós vimos também em Gênesis o pai dos músicos, o pai dos que começaram a caldeiraria, os artífices, aqueles que começaram a trabalhar, os metais. Isso nós temos informação na própria palavra de Deus. E já no livro de Bereshit, que é o livro de Gênesis, nós vemos aí a ação de povos, civilizações organizadas se defendendo em guerras com armas, com carruagem. Tudo isso, de fato, comprova essa idade que vai avançando. Aí temos a grande Mesopotâmia, que é chamada de meia-lua. Nós vimos também em outras matérias, onde se concentrava uma civilização da Síria, dos caldeus, mais para frente, antes os babilônios, eram ricos em cultura, em religião, muitos eram politeístas, e dali que Deus tira Abraão da terra dos caldeus. A palavra caldeiraria surge dos caldeus, porque ele já desenvolveu o trabalho em metal, tá bom? Paz, queridos, Deus abençoe, serão muito bem-vindos em nome de Jesus, Galver e toda essa turma ungida aí, tá bom? Então, gente, esses períodos vão avançando. Depois da Babilônia vem a Pérsia, que domina a Babilônia. Depois os medos e persas, a Grécia com Alexandre o Grande. Depois vem o período romano, há intervalos aí dos Seleucidas, e já é o tempo do próprio Jesus Cristo. Quem lembra da estátua de Nabucodonosor? Está certinho os períodos, desde a Babilônia, cabeça de ouro, até os pés de ferro e barro no final, porque a grande pedra rola e que essa pedra é Jesus Cristo e derruba a estátua, graças a Deus. Espiritualmente são poderes malignos que estão trabalhando até hoje, são principados até hoje na face da terra. Tá bom? Vamos aqui na página 8, métodos de trabalho arqueológico. A gente vai ter uma pincelada, a gente não vai se formar em arqueólogo aqui, nem vamos fazer trabalho arqueológico, mas precisamos saber alguns detalhes que, logicamente, essa matéria fornece para nós. E como chegar a esse nível de descobrir que, de fato, há um lugar onde pode se garimpar e descobrir desde ossadas, materiais usados no cotidiano, desde móveis e imóveis, ferramentas, enfim, múmias, vestígios que provem que, de fato, toda essa história bíblica ela é real, de fato. E, graças a Deus, a arqueologia tem provado isso aí. Primeira coisa, há uma sequência aqui na página 8 de 7 pontos importantes. Primeiro são os preliminares, organização das expedições, pesquisa, escavações e mapeamento, tratamento de artefatos, trabalho de laboratório e preservação. São os 7 passos básicos. Isso cai em prova, tá bom? Então, são os 7 passos para poder, pelo menos, ter uma preparação para começar a trabalhar na arqueologia. Em primeiro lugar, os preliminares. Olha só, é uma vista aérea, antigamente isso se fazia com avião, com bimotor, com helicóptero. Hoje drone faz tudo. Hoje o drone tem ajudado muito, por quê? A primeira coisa é reconhecer a área. Imaginem a Jerusalém Antiga, quem já esteve lá. A Jerusalém Antiga é um labirinto de corredores, de ruínas, de partes mais modernas, menos modernas, mais antigas, fora as camadas de soterração, através de terremotos, através de destruição da cidade por guerras, enfim, tanta coisa preciosa que está escondida ali em Jerusalém, na Cidade Santa. E fora em toda a Palestina. Como reconhecer tudo isso? Então, hoje em dia, há muito material que ajuda, né, nessa modernidade os cientistas, né, os arqueólogos, para poder sondar a área. Né? Israel, graças a Deus, ele tem liberado muito para nessa liberdade para escavações, porque sempre há um temor na fé judaica,
um respeito, um zelo a não perturbar, não violentar túmulos, lugares chamados sagrados, enfim. Mas Israel já vem sofrendo invasões, desde, como falei, Babilônia, no norte a Síria, o próprio Alexandre Magno, a Grécia, depois Roma. E o que aconteceu? Até na semana passada eu informei algo que às vezes muitos não gostaram, mas é a realidade, eu preciso informar, de que em muitos lugares onde Jesus esteve, havia influência greco-romana. Nós vimos, mandei um vídeo, quem assistiu o vídeo? Muito bom esse vídeo, né? Esclarece bem. Que no tanque chamado de Betesda, ali havia uma edificação Asclépio, e esse tal anjo que descia, inclusive na nossa versão, está entre parênteses o versículo 4 do capítulo 5 de João. Por quê? Porque está entre parênteses? Porque esse versículo original, inclusive na Bíblia judaica, tem alguém aí a Bíblia judaica? Aí a Bíblia judaica, procura João 5,4. Esse versículo já foi extirpado pelos judeus rabínicos. Não está de fato, porque é considerado um texto pagão, é um texto greco-romano. Então, um anjo descia na fonte. Como um anjo descia, acrescentaram um anjo do Senhor, piorou. Isso de fato não está no original, não está. Judeu não aceita a palavra Jesus e não aceita a palavra Kyrios. Não aceita a palavra Jesus nem Kyrios. Ele chama Jesus de Yeshua. E se é judeu mais arcaico, ele chama ele no hebraico mais arcaico, Yahoshua. Yahoshua. O hebraico moderno é Yeshua. Então, Jesus, ele diz não, isso é influência grega, nós não podemos chamar, bom, isso é judeu, tá? Não estou dizendo que a gente não pode chamar Jesus de Jesus, porque tem uma turma meio habitolada que tem que chamar Yeshua só de Yeshua. Não, você chama ele de Jesus, de Jesus, ele responde. Tenho a certeza disso. Então não tem problema com essas bitolações. Então vamos lá, olha, a preliminar é essa, ver o território. Imaginem que área é essa aqui, ó. Vou apertar aqui meu botãozinho para poder mostrar. Essa área aqui, quem chuta aí, que construção é essa? É a casa de alguém muito importante. É de um rei. Casa de um rei foi descoberta. Casa de Davi. Boa. Casa de Davi. Foi descoberta, fizeram escavações e pelas informações, aqui está o palácio onde Davi estava. Foram escavando e uma fotografia revelou as dimensões e descobriram a casa de Davi. Aqui do outro lado é a Grécia e temos aí o templo grego visto de cima e aí há um perfil melhor. Então os preliminares são esses, estudo, logicamente, e depois vem as fotografias. Aqui na página número 8 diz: localização de locais promissores com base em estudos históricos, geológicos com auxílio de pesquisa aérea. Então esse é o primeiro ponto. Segundo, organizando as expedições. Desde profissionais, porque uma expedição ela precisa de verba, muita verba. E há empresas que trabalham financiando as missões arqueológicas, né? Há empresas, há governos que estão financiando, enfim, há organizações que trabalham com documentários, né, para venda, desde leiloeiros que trabalham em conjunto para poder entrar nesse mercado de leilão, de relíquias, de museus. Já há um mercado enorme que trabalha nessa questão de ir atrás de algo que possa chamar a atenção. Então, há financiamento, desde um cozinheiro que vai ficar suprindo aí no momento que estão fazendo o trabalho de garimpar, de remover entulhos e estar presente, profissionais como motoristas, enfim, e o próprio arqueólogo vai estar presente, transporte, maquinária para filmar, maquinária para fotografar, enfim, suprimentos, ferramentas e equipamentos. Basicamente isso é o que se precisa para poder organizar uma expedição. Tudo é meticulosamente analisado, precisará ser meticulosamente analisado e cuidadosamente escavado. Por quê? Porque há casos de alguém ter rompido uma tela preciosa, um papiro antigo. O próprio menino, que era um pastor,
que achou em Qumran, ou Qumran em hebraico, Qumran, encontrou os papiros do Mar Morto, ele ficou com medo de entrar, porque eles acreditam muito nessa fé de que há espíritos cuidando desses lugares que se preservam. Ele foi chamar outro pastor, que era mais velho. E outro pastor falou, é um tesouro, estamos ricos. E começaram a violentar os selos que estavam nos vasos, que tinham mais ou menos 1 metro de altura. E o que aconteceu? Muitos rolos foram rasgados. Precisava de muito cuidado para tirá-los. Até descobrir, eles abrirem e verem que não era ouro nem prata, como eles esperavam. Então, rolou muita água por baixo da ponte. Enfim, graças a Deus, os rolos foram descobertos, foram levados, foram resgatados. Por nada. Exatamente, por qualquer coisa. Foram vendidos como um achado, uma relíquia, né? Eles perceberam isso, mas eles estavam achando que estavam encontrados nesses vasos. Porque, presta atenção, você está no lugar onde ninguém entrou, né? Você vê as cavernas lá, você sobe lá e de repente está cheio de vasos, no mínimo tem moeda de ouro lá dentro, mas eles ficaram decepcionados e foram vendidos como nada.